Hoje no nosso vídeo vou mostrar para vocês a estrutura completa de um artigo científico. Então vamos utilizar esse artigo aqui como modelo para que eu possa mostrar para vocês todas as partes que compõem o artigo. Então aqui, pessoal, no primeiro momento, o que é que nós temos? Nós temos o título do trabalho. O que é importante a gente falar sobre esse título? O título realmente você só consegue definir no final do seu trabalho. Tá certo? Então eu tenho até um vídeo aqui no canal, né, que fala sobre a definição do título do trabalho, e aí eu falo isso, né, que realmente a gente só tem como fechar esse título quando a gente termina. Antes a gente vai trabalhando com um título provisório. Então, esse título, ele pode ser dessa forma aqui. Vocês estão vendo que não tem separação aqui com 2 pontos. Quando separa com 2 pontos, é o que a gente chama que ele tem título e subtítulo. Então, veja esse modelo aqui. Eu tenho aqui o título, certo? Vem até os 2 pontos e depois eu tenho um subtítulo. Então, esse subtítulo aqui, ele tá delimitando o título. Então, eu tô dando um esclarecimento maior do que eu vou fazer aqui no título do trabalho, tá certo? Então, o título, nesse primeiro momento, é importante você ver que ele pode vir assim, dessa forma, tá certo? Com os 2 pontos, então dividido em título e subtítulo, e pode também ser apenas o título. Veja que no final não tem ponto aqui, e também a gente precisa ter todo um esforço para a gente trabalhar com títulos curtos. Então, o tamanho, assim que eu deixo como sugestão aqui, é que você trabalhe um título com no máximo 15 palavras. Quando a gente sai do título, a gente vem para a questão da identificação dos autores, né? Então, perceba que aqui é um artigo que nesse artigo eu tenho aqui 4 autores. E aí, os autores, como é que a gente apresenta esses autores? Nós temos o autor e temos a instituição onde esse autor está vinculado, né? Que é o que a gente chama de vínculo institucional. Então, eu estou vendo, por exemplo, que aqui o primeiro autor é da Unicinos, o segundo autor também, certo? Essa autora também, estou vendo aqui o vínculo dela da Unicinos. Esse outro autor também Unicinos, e esse último autor, tô vendo que o vínculo dele ele é professor aqui também da Unicinos e é doutor pela instituição da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, sempre você vai ver isso, tá certo? Os autores do artigo logo na sequência do título com a vinculação institucional deles. E aí, depois que a gente sai dessa apresentação dos autores, a gente vem para o resumo. O resumo depende muito da instituição, depende muito do congresso, depende muito da revista que você está vendo esse artigo ou que você vai submeter o seu trabalho, mas geralmente esse resumo tem na faixa de 250 palavras, então existe um limite, tá certo? Para esse resumo, você nunca vai fazer esse resumo do jeito que você acha que fica melhor, não. Então, sempre esse resumo ele vai ter um limite de palavras ou de caracteres que a instituição que você vai entregar, ou o periódico ou o congresso, eles vão exigir. Então, o resumo, você vem primeiro com o resumo em português, tá certo? E depois você vem com o resumo aqui em inglês. Esse resumo também em português, então ele pode ser apresentado de outra forma. Então, se você olhar aqui no trabalho de Oliveira et al., vocês vão ver que o resumo dele é diferente, como esse resumo aqui, olha, é um resumo estruturado. Então, ele está dividido aqui em objetivo, metodologia, resultados, certo? E contribuições do estudo. E depois vem as palavras-chave. Então, esse resumo aqui é o que a gente chama de resumo estruturado. Ele é dividido como se fosse dividido em tópicos. A maioria dos artigos, o resumo é desse jeito, certo? Então, é assim, é um parágrafo único, né? E aí, nesse parágrafo, o que é que a gente vai falar? A gente vai colocar, obrigatoriamente, a gente vai falar nessa sequência. Objetivo, metodologia, resultado e conclusão, certo? Então, esses 4 elementos têm que aparecer no seu resumo, na sequência do que você vai escrevendo, né? Então, veja que ele não tem divisão, não tem recuo de parágrafo, né? Nada disso. Quando a gente termina aqui o resumo, a gente vem para as palavras-chave. Então, essas palavras-chave, elas são os termos, né, mais representativos do assunto que você está escrevendo e que vai auxiliar na busca do seu artigo. Então, se esse artigo aqui está numa base de dados e eu estou procurando, por exemplo, sobre índice médio de aprovação, então a base de dados vai puxar esse artigo aqui.
Por quê? Porque uma das palavras-chave que eu coloquei foi exatamente essa, né? Então, as palavras-chave, elas auxiliam exatamente na questão da busca do seu artigo. Então, por isso que ela tem que ser muito bem escolhida por você e realmente refletir o assunto, né, que você trabalhou, certo? Então, quando a gente termina essa parte aqui do resumo das palavras-chave, a gente terminou aqui os elementos pré-textuais do artigo. Então, o elemento pré-textual é isso, aqui que você tem. Você tem um título, você tem autoria e você tem um resumo em português e inglês. Então, eu terminei esses elementos pré-textuais, eu vou entrar agora nos textuais. E aí, o que é que eu tenho aqui o primeiro? Eu tenho uma introdução, certo? A introdução, o que é que tem na introdução de um artigo? Tem o contexto, a contextualização geral do assunto que você está falando, o tema. E aí, depois desse contexto geral que você vem falando, você vem com a delimitação do tema, né? Você vai delimitar, vai destacar a importância do assunto, que é a justificativa do seu trabalho, vai trazer o problema. Então, aqui, olha, vocês estão vendo um problema de pesquisa, né? A pergunta. Na sequência, você traz o objetivo e traz a contribuição do estudo, certo? Então, assim, a introdução é como se fosse uma receita de bolo. Então, você vai ter sempre que ter esse passo a passo aí escrito na introdução do seu trabalho. Então, quando você termina a introdução, você já mostrou a proposta aqui todinha, porque você mostrou o problema de pesquisa e você mostrou o objetivo do trabalho, você vem agora para a revisão da literatura. Sobre a revisão da literatura, que é a seção 2 do seu artigo, então em artigo a gente não fala em capítulos, do tipo, o primeiro capítulo é a introdução, o segundo capítulo é a revisão da literatura. A gente não fala em capítulos, a gente fala em seções. Então, a primeira sessão, a segunda sessão, a terceira. Então, a segunda sessão, ela é a sessão da revisão de literatura. Então, o que é que eu vou trazer aqui? Eu vou trazer, vou dividir, tá certo, em tópicos. Então, a revisão de literatura, ela é dividida em tópicos. E você vai trazer aqui autores, para quê? Autores para ajudar você a explicar o assunto. Né? Então é importante que você faça uma revisão de literatura bem atualizada, né? Que você traga pesquisas anteriores que foram feitas já naquela área, né? Então veja que aqui, por exemplo, esses autores, no 2.3 eles colocaram estudos precedentes, quer dizer, eles deixaram um tópico só para destacar pesquisas que já foram feitas nessa mesma linha que eles estão fazendo. Então você pode fazer isso, você pode trabalhar 2 tópicos mais teóricos, certo? Definindo conceitos, né? Aqui está falando um pouco sobre a questão do ensino, da contabilidade no Brasil. Então, você pode fazer esses 2 mais teóricos, trazendo conceito, classificação. E você pode fazer o terceiro com estudos precedentes, ou então tem algumas pessoas que colocam o nome desse tópico, estudos empíricos anteriores, certo? Resultados de trabalhos anteriores. Então, você pode trabalhar nesse 2.3 nessa linha. E aí, aqui você vai trazer o que você conseguir, tá certo? De trabalhos anteriores que foram parecidos com esse seu. E aí você vai falar, vai dizer qual era o objetivo do trabalho, o que foi que eles encontraram. E aqui os autores, eles têm um quarto tópico, né, que eles também colocaram dentro do referencial teórico, que são fatores explicativos e formulação das hipóteses do trabalho deles, tá certo? Então isso aqui nem todos os artigos vocês vão encontrar, né, o 4 geralmente eles são divididos aí em 3 tópicos. E aí quando a gente termina essa parte da revisão da literatura, você vai encontrar os procedimentos metodológicos ou método, certo? Esses procedimentos metodológicos é super importante que você justifique suas escolhas. Então, você vai colocar que você fez, por exemplo, uma pesquisa documental. Se você fez uma pesquisa documental, por que você fez uma pesquisa documental? Se é um estudo de caso, por quê? Né? Então, se você colocou que seu trabalho era quantitativo, por que ele é quantitativo, não é qualitativo? Por que você achou melhor fazer um estudo de caso? Então, na realidade, você vai escrevendo, tá certo? Como o trabalho foi feito, e aí você vai dando uma justificativa por que o seu trabalho é classificado daquela forma. E aí, aqui também no método, você precisa explicar como foi que você coletou os dados, né? Com quem você coletou esses dados e como esses dados foram analisados. Enfim, você vai dizer aqui como foi que realmente você fez esse trabalho para que outra pessoa, lendo o seu trabalho futuramente, ela possa fazer um trabalho igual no local dela.
Então, por exemplo, você está fazendo esse trabalho aqui em São Paulo, outra pessoa mora no Rio de Janeiro. Então, a pessoa lendo o seu trabalho ela tem que ter condições, tá certo, de entender exatamente se ela quisesse fazer um trabalho com alunos. Se ela quisesse fazer esse mesmo trabalho com alunos no Rio de Janeiro, ela teria condições de seguir o passo a passo que você seguiu. Então, por isso que a gente precisa explicar direitinho aqui, na parte de procedimentos metodológicos, como foi que a gente fez o trabalho, certo? E aí depois a gente vem para os resultados, né? Os resultados, a gente tem aqui, com relação à nomenclatura aqui desse tópico, geralmente a gente tem análise dos resultados, resultados e discussão, também é muito comum aparecer o nome aqui dessa seção. Então aqui o que é que eu tenho? Eu tenho tudo que eu encontrei, tá certo, no trabalho, dos dados que eu coletei, o que foi que eu encontrei, e também a discussão. O que é essa discussão? A discussão é a comparação do meu trabalho com outros trabalhos já realizados anteriormente e a interpretação que eu faço daqueles dados. Então, você mostra uma tabela e você diz que, por exemplo, 60% da amostra que você coletou é do sexo feminino, por exemplo. Então, assim, isso daí tem alguma... isso explica o quê? Né, pelo fato da maior parte, por exemplo, dos alunos de determinado curso ser do sexo feminino. O que é que isso representa? Tá certo? Então, você vai interpretar aquele dado e vai comparar o seu dado com o dado de outros autores, né? Então, eu também tenho um vídeo aqui no canal falando só sobre essa parte de resultados de discussão, que é uma parte que geralmente tem dúvidas, né? O pessoal tem dúvida de como escrever realmente essa seção aqui do artigo, certo? Então, veja aqui que o deles, eles vão apresentando todos os dados que eles coletaram, né? Organizando aqui, porque é um trabalho quantitativo, organizando em tabelas, certo? Se fosse um trabalho qualitativo, a organização não seria dessa forma, né? Você poderia ir colocando trechos, tá certo? Das entrevistas. E aí, eles organizaram, logicamente, tudo em tabela, pelo fato de ser um trabalho quantitativo. E aí, depois que eles apresentam esses dados, eles vão fazendo a discussão dos dados, certo? Discutindo, interpretando, né? E colocando se aquele resultado está de acordo ou não com a literatura. E aí, a última sessão, pessoal, do trabalho é a sessão de considerações finais, tá certo? Aqui já não cabe mais citações, aqui a gente não pode mais trazer ideias novas, né? Então, tudo que a gente tinha de ideias novas sobre o assunto, a gente já tem que ter falado anteriormente. Então, aqui, na conclusão, nós vamos colocar os principais resultados alcançados, certo? Qual foi a contribuição realmente do seu trabalho, né? Então, é importante que você coloque isso daqui. As pessoas pedem muito, assim, principalmente em banca, que você defenda a contribuição do seu trabalho. Então, qual é a contribuição que você deixa, né? A contribuição teórica, é uma contribuição prática, certo? Uma contribuição social. Então, você precisa colocar isso aqui na conclusão. E a gente destaca também a questão das limitações do trabalho. Todo trabalho tem limitação, tá certo? E sugestão para futuras pesquisas, né? Então, é importante que uma pessoa que veja o seu trabalho, você deixa uma sugestão, caso ela queira continuar naquela linha que você pesquisou, o que é que ela pode fazer a mais do que o que você fez, tá certo? Então, isso é sugestão para futuros trabalhos. E aí, a gente termina a parte textual aqui nas considerações finais, né? Então, veja que essa parte textual é a parte extensa, porque você tem introdução, a revisão da literatura, o método, resultados de discussão e a questão das considerações finais. Então, tudo isso são os elementos, representam os elementos textuais do seu trabalho. E aí, por último, a gente vem com o elemento pós-textual, que é a lista de referências, certo? Então, essa lista de referências, ela traz todas as referências que foram citadas dentro do seu trabalho. Não são aquelas que você consultou, são aquelas que você citou, certo? Então, eu posso ter lido dezenas de livros, mas se eu não citei esses livros no meu trabalho, eles não vão aparecer na lista de referência. Então, a lista de referência é apenas os trabalhos que estão citados aqui no seu artigo. Então, pessoal, é isso, certo? Essa é a estrutura aqui do artigo, uma estrutura completa de um artigo científico, né? Eu espero que vocês
tenham compreendido, e com certeza todos os artigos que vocês forem ler ou que vocês forem escrever, eles vão seguir basicamente aqui essa organização que eu mostrei. Ok, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.